da teologia bíblica, faz parte de um bloco chamado Livro dos Profetas, profetas maiores. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37. Faz parte dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. São os maiores livros proféticos do Antigo Testamento. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, aí é com o Senhor, tu sabes. Então me respondeu: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Porém nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Todos digam amém? Amém. Oremos. Fala conosco, Senhor. A palavra de hoje nos abençoe, traga a perfeita interpretação, entendimento da tua palavra. Abençoe aqueles que estão ouvindo também este culto, assistindo esse culto, e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, glória a Deus. Bem forte as palmas. Aleluia. Quem já tinha ouvido falar dessa palavra? Levanta a mão para mim. Deixa eu ver se é a maioria de vocês. A maioria. Essa palavra, ela é uma profecia. E ela é uma visão. O que aconteceu aqui foi uma visão. Ezequiel, que é o profeta que dá nome ao livro, e foi o profeta que teve essa visão. Ezequiel estava no meio de prisioneiros. Ezequiel era um homem, antes de ser prisioneiro, ele era de uma linhagem, de uma estirpe, de uma linhagem de sacerdotes. Seu pai tinha sido sacerdote, e conforme o sacerdócio de Arão era executado, era o seguinte: o sacerdote morria, quem assumia o seu lugar era seu filho. O filho morria, quem assumia era o seu outro filho. Isso, os homens. Então Ezequiel era alguém que estava sendo preparado para ser sacerdote, que era uma função importantíssima naquela época. Existiam 3 funções importantíssimas: o rei, o sacerdote e o profeta. Ele era profeta e seria sacerdote. Imagine só não seria rei. E diz a Bíblia, queridos, que quando a Babilônia veio e saqueou a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, eles levaram, na primeira leva,
Já na primeira levada, assim, levaram os mais nobres. E entre esses mais nobres, eles levaram Ezequiel. Então Ezequiel estava no meio de um povo preso. E era muito estranho para ele. Porque ele tinha tudo para ser sacerdote, ele tinha tudo para ser um homem respeitado, um homem com honra até mesmo. De repente tudo mudou. A vida é assim, já percebeu? Que a vida dá umas viradas, irmãos. Está indo lá, está fluindo, está dando certo, daqui a pouco a vida vira. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Na vida dá umas viradas que você fala assim: Jesus, estava tudo de um jeito, de repente virou. De repente as coisas mudaram. Estava tudo fluindo, tudo dando certo. Daqui a pouco parece que tudo virou ao contrário. O que será que está acontecendo? É estranho quando isso acontece, mas acontece. Por isso que nós devemos aproveitar os momentos da vida, porque todos os momentos da vida são passageiros. Posso ouvir um amém, queridos? Está tudo bem na minha vida, pastor, está fluindo, está tudo caminhando, dando certo. Aproveita. Pastor, está tudo difícil para mim, fica tranquilo, vai passar esse tempo difícil. Então ele estava no tempo difícil, estava difícil. E tem várias profecias, várias visões que ele teve. Eu não vou ter tempo de falar sobre elas, mas essa eu achei interessante falar para vocês hoje. Porque ele estava no meio do povo lá, todo mundo preso, cativo, e ele não se afastou de Deus. Guarde essa informação. Diga para o seu irmão do lado: não se afaste de Deus. Pastor, estou no meio de uma luta. Não se afaste de Deus. Pastor, as coisas viraram na minha vida. Não se afaste de Deus. Ele não se afastou de Deus, ele ficou servindo a Deus, falando com um, falando com o outro, orando por um, orando por outro, pregando para um, pregando para outro, até que ele teve uma visão. Até que ele teve uma visão. E a visão que ele teve, queridos, foi uma visão muito real. Esses dias meus filhos, acho que foi a Mari que perguntou para mim, ou foi o Rafa, como que é ter uma visão. Não sei se você já teve uma visão, mas existem visões que nós temos, que elas são muito reais. Ele tem uma visão real, muito real. Diz a Bíblia que o espírito era como se o espírito saia do corpo. Maluco. Estava lá deitado na cama, de repente parece que o espírito dele saiu do corpo. E uma mão pegava ele, e era Deus que pegava ele. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus falou: bora aqui comigo, vem aqui, vem aqui. E levou ele para um descampado, levou ele para um vale. Vamos pensar a visão, enquanto estiver falando, vai imaginando a visão. Era um descampado. E vale é uma planície assim, é algo plano, cercado de montanhas. Era uma piscina, vamos dizer. Estava lá embaixo, um monte de ossos. E Deus pega ele pela mão e fala assim: vem cá, Ezequiel, vou te mostrar uma coisa. E Deus começa a andar com ele entre os ossos. E conforme ele ia pisando, aqueles ossos que estavam no chão não estavam todos alinhados, ajustados, os esqueletos montados, estava tudo espalhado. Cabeça aqui, o negócio do braço ali, costelas estavam ali, os ossos dos pés aqui, tudo espalhado. E diz o texto, ele usa uma expressão, versículo 2, superlativo, ou seja, estavam sequíssimos, não eram secos, eram sequíssimos. Sabe aqueles biscoitos de polvilho? Você faz assim, ó, e aperta, ele vira tudo pó. Era assim, os ossos estavam
Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele começou a andar, e pisava aqui, ia pisando, talvez com um pouco de receio, sem entender. Às vezes faz umas coisas assim, que a gente não está entendendo, queridos, mas Deus está caminhando conosco. Você pode ser que você não esteja entendendo, mas Deus, Ele está caminhando contigo. Pode ser que você não esteja compreendendo o porquê das coisas que têm acontecido na tua vida, mas Deus, Ele está caminhando contigo. Nesta manhã você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia, glória a Deus. Daí, primeira coisa que Deus fez ele entender, Deus fez ele entender do que aquela visão se tratava. Ele falou: tá, e aí Deus, o que é isso aqui? Entendi, é um cemitério? Você falou: não, não é um cemitério. Estes ossos, eles têm um significado. Qual que é o significado, Senhor? Estes ossos significam, eles representam Israel. Os ossos representam Israel. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Diga assim: os ossos representam Israel. Por isso que Deus falou para eles: o que é Israel? Ah, por que está tudo espalhado assim? Não está em ordem. Porque é assim que Israel está. Está tudo espalhado. E por que está sequíssimo assim? Por que está sequíssimo? Porque eles perderam as esperanças. Vocês perderam as esperanças. E por que está morto, sem vida? Porque está longe de Deus. Aleluia. Os ossos representam Israel, sequíssimo porque perdeu a esperança, e morto porque está longe de Deus. Essa mesma condição, ela se aplica hoje, para mim e para você. Se você se afasta de Deus, quem está ouvindo, diga amém. Se você se afasta de Deus, se você fica longe de Deus, a Bíblia fala que nós morremos espiritualmente. Existem 3 tipos de morte citadas na Bíblia. Existe a morte física, que é a morte do nosso corpo, que todos nós passaremos. Existe a morte espiritual, que é quando a pessoa se afasta de Deus, quando ela sai da presença de Deus, ela morre espiritualmente. Existe a terceira morte, que é chamada de morte eterna. É aquele que morre e será julgado e vai viver eternamente longe de Deus. Isso é chamado de morte eterna. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler Bíblia, quando nós deixamos de estar na igreja, quando nós deixamos de falar com Deus, de se conectar com Deus, nós morremos espiritualmente. Aquele povo estava sem esperança. Porque eles estavam sem esperança? Porque eles estavam abatidos, eles estavam desanimados, eles estavam descrentes. Deus não vai fazer, Deus não vai fazer, Deus não vai operar, eu não acredito mais que Deus vai cumprir a promessa dele, eu não acho que Deus vai fazer, eu acho que Deus se esquecer de nós. Pode ser que você entrou aqui nessa manhã exatamente assim, descrente, sem esperança, achando que Deus não te ama, achando que Deus não tem plano na tua vida, achando que esse ano vai ser repetido, vai ser igual ao ano que passou. Mas deixa eu te falar uma coisa nesta manhã: Deus, Ele quer renovar a tua esperança, Deus, Ele quer renovar a tua fé, Deus, Ele quer tocar em você nesta manhã, e Ele quer te trazer novamente para a presença dEle. Ele vai renovar a tua fé nesta manhã, você vai profetizar, e grandes coisas vão acontecer, em nome de Jesus, aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor, queridos? Aleluias. Ei, é tão bom quando Deus renova a nossa fé. A gente volta a ser crente, a gente volta a acreditar na mudança das pessoas, a gente volta a acreditar na mudança em nossas vidas. E volta e meia, irmãos, a gente precisa ser renovado.
Volta e meia Deus dá um chacoalhão em nós. Até a nossa fé ela é renovada. Aleluia. Glória a Deus. Estavam espalhados, tudo, cada um no canto. E Deus falou assim para Ezequiel: você vai profetizar. E o ato de profetizar, ele veio seguido de uma palavra, que era uma pergunta. Você crê que esses ossos podem viver? Você crê que Deus pode inverter os processos? Porque você sabe que o corpo humano, quando ele se torna apenas ossos, pó, quando nós voltamos para o pó, dali é só ressurreição eterna, não volta à vida novamente. Deus falou assim: você crê que pode voltar à vida novamente? Ezequiel não disse: Senhor, eu não creio. Mesmo estando sem fé, ele falou: Senhor, sabes. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Posso falar uma palavra de Deus para o teu coração, para animar o teu coração nesta manhã? Deus pode fazer qualquer coisa. Aleluia. Levanta assim a tua mão para o céu. Deus pode mudar, Deus pode converter, Deus pode abrir portas, Deus pode restaurar, Deus pode libertar, Deus pode salvar, Deus pode trazer a vida o que está morto. Deus pode fazer, Ele pode fazer. O poder de Deus não é limitado. O Todo-Poderoso, Ele está do nosso lado. Quantos podem aplaudir a esse Deus poderoso? Aleluia. Amém, queridos. Talvez se fosse alguém de nós aqui, eu ou você, talvez nós diríamos: ah, Senhor, já foi, morreu, para a morte não tem nem esperança. Ezequiel não duvidou do poder de Deus. Diga para o seu irmão do teu lado assim: não duvide do poder de Deus. Deus pode me dar, pastor, isso aqui. Deus pode me dar? Pode. Se Ele quiser, Ele pode. Deus pode abrir uma porta para mim, mas hoje é domingo. Mas Deus pode abrir uma porta hoje, irmãos? Quem crê, diga amém. Amém. Deus pode, Deus pode. Ah, mas Deus pode. Deus pode liberar um alvará de soltura hoje? Ah, Deus, se Deus quiser, Deus pode. Deus pode tirar alguém lá da UTI, está desenganado pelos médicos, está lá, os médicos disseram que já não tem mais o que fazer, mais nada o que fazer. Deus pode tirar essa pessoa? Pode. Deus pode libertar um criminoso, o pior criminoso. Deus pode libertar? Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser. Se Deus quiser hoje, Ele abre os céus e Ele manifesta o poder dEle sobre a tua vida, e você volta aqui para testemunhar à noite. Se Ele quiser, Ele faz. Por isso, não duvide do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele falou: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Inteligente, foi inteligente. Jogou a responsabilidade para Deus. Falou assim: Senhor, é o Senhor que sabe. Opa, não é comigo não. Ele falou assim: então faz o seguinte, profetiza. Abra a boca e profetiza. Profetiza. Você vai profetizar nessa manhã. Posso dizer um amém, querido? Deus falou assim: Ezequiel, você vai profetizar. E a profecia que Ezequiel profetizou, a profecia que ele profetizou, ela atingia dois aspectos. Os dois importantes. Primeiro, profetiza a restauração material. Profetização material. Voltar do cativeiro, reconstruir as casas, reconstruir as famílias, reconstruir os sonhos. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Segundo aspecto, restauração espiritual. Estavam longe de Deus, vão voltar. Amém. E vão receber do meu Espírito de novo.
As duas são importantes. Não adianta ser cheio de Deus, concorda? E a vida não está restaurada. Não adianta você estar com a vida restaurada e vazio de Deus. Não adianta você ser bem sucedido num lado da vida e no outro lado você ser mal sucedido. Não adianta você ter uma perna boa e outra perna ruim. As duas têm que ser boas. Não adianta um lado da nossa vida ser honrado por Deus e o outro lado ser uma vergonha na nossa vida. Fica desproporcional, a balança ela não vai estar equilibrada. Deus falou: eu vou equilibrar, vou restaurar materialmente, mas eu vou restaurar espiritualmente. Vocês vão viver novamente a minha plenitude. Esse é o projeto de Deus, essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus para a tua vida. É uma palavra de restauração nesta manhã, material. Pastor, mas é na minha vida espiritual que eu preciso. Maravilha, está no lugar certo, na hora certa. Espiritualmente também, Deus é poderoso para restaurar a tua vida. Pastor, mas no meu caso, é a minha vida material, é financeira, eu estou quebrado, eu estou com a minha vida falida. Não tem problema, Jesus, Ele te restaura nesta manhã. Em todas as áreas da tua vida haverá restauração de Deus. Aleluia! Quantos podem aplaudir no nome de Jesus? Restauração. Restauração. Fazer tudo novo. Posso ouvir um amém, queridos? Coisa maravilhosa. Porque quando Deus faz novo, e faz melhor do que já foi um dia. Mas já foi uma bênção, vai ser melhor ainda. Posso ouvir um amém, queridos? Na hora que ele profetizou, na hora que ele fez exatamente o que Deus mandou. Quem entendeu, diga amém. Vou fazer o que Deus mandou. Na hora que ele abriu a boca e profetizou, eu vou ler o que está aqui, não vou nem usar as minhas palavras, vou ler o que o texto diz. Está com sua Bíblia aberta ainda? Capítulo 37, e o versículo é o 7. Então profetizei, como se me deu ordem. Pronto, profetizei, como se me deu ordem. Primeira coisa que aconteceu, ouvi na sua Bíblia qual é a palavra que tem? Houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez qual é a palavra que tem na sua Bíblia? Fez rebuliço. Na hora que teve o rebuliço, os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Rebuliço. Na hora que ele profetizou, Deus fez rebuliço. Todas as vezes que eu prego esse texto, que eu leio esse texto, que eu vejo esse texto, e eu leio essa palavra rebuliço, vem sempre uma imagem na minha mente. Eu lembro quando você estende uma toalha de mesa, aqui é uma toalha de mesa, e sabe quando você não é cuidadoso e você acaba deixando algumas coisas caírem? Talvez você é cuidadoso ou cuidadosa, tudo bem, mas tem gente que não é. Sabe quando você está ali e tem coisas que caem, pão, um pedacinho de pão, alguma coisa, e de repente fica aqueles restinhos ali, e você pega a toalha e faz assim, vai tudo para tudo que é lado. Rebuliço é Deus pegar e fazer assim, ó. E quando Deus faz um rebuliço, na nossa vida, tem barulho. E quando Deus faz um rebuliço na nossa vida, parece que o que estava bagunçado fica mais bagunçado ainda. Quem entendeu, diga amém. Parece que quando Deus faz um rebuliço, e essa fase é uma fase muito difícil na nossa vida, porque é a fase que a gente não está entendendo. É aquela fase que as coisas estão desconexas na nossa vida.
A fase do rebuliço é aquela fase que tem gente que sai de perto de nós. É a fase da limpeza. Diga para o seu irmão do lado: Deus vai fazer uma limpeza na tua vida. Aleluia. Sabe como que é a fase da limpeza? É aquela fase que tem gente que não atende mais. É aquela fase que os encontros não dão mais certo. Vamos marcar na segunda, ele chega na segunda, não posso na segunda. Vamos marcar para terça, daqui a pouco terça não dá. Aí então semana que vem, e daqui a pouco é uma semana, 2 semanas, um mês, e de repente você se afastou. Rebuliço é quando você chega lá para trabalhar no outro dia e você descobre que não tem mais emprego. Ó, infelizmente vou ter que desligar você. É um rebuliço, porque você não estava esperando. Rebuliço é quando acontece algo na nossa vida que parece que é para o nosso mal, mas não é para o nosso mal, é para Deus trazer cada coisa para o seu devido lugar. E eu estou pregando para a gente aqui nesta manhã, que está aqui, ou que está me assistindo, que a tua vida está virada, está bagunçada, tem nada no lugar. É o rebuliço de Deus, mas não se preocupe, porque depois do rebuliço Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar na tua vida. Quantos podem adorar o Senhor e exaltar a Deus? Aleluia! Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia! Daí depois do rebuliço começa a fazer sentido. Daí quando começa a fazer sentido, você descobre e você começa a dizer: ainda bem que aquela porta não foi aberta, ainda bem que aquela porta se fechou, ainda bem que aquela pessoa veio, ainda bem que aquela pessoa foi, ainda bem que aquilo deu certo, e ainda bem que aquilo outro não deu certo. Porque existem coisas que para darem certo na nossa vida, outras precisam dar errado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tem portas que para serem abertas, outras precisam ser fechadas antes. Tem coisas novas que para chegarem, o velho tem que sair. Aleluia. Posso ouvir um amém, queridos? Na hora que profetizou, teve um rebuliço e começou a bagunçar, e cada osso começou a se juntar com o teu osso, e cada osso começou a se juntar, a se conectar, e Deus foi trazendo de lá para cá, e foi trazendo tudo, e todos se juntaram. Aleluia. Profetizou e vieram os nervos, vieram a carne, veio a pele, não tinha espírito. Deus falou: então profetiza o espírito. E na hora que ele profetizou o espírito, diz a Bíblia que o Senhor encheu aqueles ossos, aqueles corpos com o seu espírito, e eles se levantaram e se formaram um grande exército. Aleluia, grande e extremo, diz a Bíblia. Aleluia. Rebuliço, restauração espiritual. Deus levantou, se formou um grande exército. O propósito de Deus não era somente restaurar materialmente, mas era restaurar espiritualmente. Nessa manhã, a minha pregação seria muito pobre se eu dissesse que Deus apenas vai restaurar algumas áreas da tua vida. Se ela não viesse acompanhada da promessa de que Deus quer restaurar eu e você espiritualmente. A minha pregação seria muito pobre se eu dissesse que a restauração é material e não tem nada espiritual nela. E a minha pregação também seria muito fanática se eu dissesse apenas que Deus quer te restaurar espiritualmente e que a parte material da nossa vida pouco importa. Mas eu quero nessa manhã dizer para você que Deus é muito bom, que na verdade Deus é perfeito. Posso ouvir amém, queridos? E que quando Ele faz a obra, Deus não faz nada pela metade. Tudo que Ele faz é bom. Ele vai fazer algo bom na tua vida. Não é coincidência você estar aqui. Não é coincidência você estar aqui ouvindo essa palavra.
Deus tem um tempo de restauração na tua vida. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero profetizar na tua Deus vida. santo e poderoso. Então vamos orar, queridos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em pé, de joelhos. Tem uma música que você canta, Gabriel, aquela Se Deus Fizer, Ele é Deus, sabe? Vamos cantar essa daí, pode ser? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e fazer uma breve oração. Nós não vamos